Bom dia, queridos alunos, alunos CPI Polivalente, do terceiro ano A, B e C. Né? Estou de volta para mais uma aula virtual de História. É a nossa segunda aula, né, desse período de quarentena, tá? Queria agradecer muito a participação de vocês na aula passada. Então, eu recebi bastante mensagens de alunos que estavam tirando dúvidas em relação ao conteúdo, que assistiram um vídeo, né, que me mandaram alguns questionamentos, algumas dúvidas, tá? Então, eu gostaria de agradecer essa participação. Também tiveram alguns alunos que me mandaram os mapas conceituais para que eu pudesse analisar, dizer se existia possibilidade de melhorar os mapas, né? Ou para que eu pudesse esclarecer alguma dúvida relacionada a esses mapas, tá? Então, para quem não mandou, né? Para quem teve dúvida e pensou, não vou incomodar a professora, né? Então, eu gostaria de deixar, assim, claro para vocês que nós, professores, além de estar estudando, planejando essas aulas, buscando a melhor forma possível de estar levando esses conteúdos para vocês, que nós estamos das 7h30 às 5 horas, tirando o horário de almoço, de segunda a sexta, disponível para atender todos os alunos que nos procurarem. Então, não fiquem receosos em mandar mensagem no nosso particular, tá? Porque nós estamos aqui para isso, né? Lembrar que é um momento que existe essa solidariedade de todos, né? Olha que oportunidade nós estamos tendo de mostrar que nós, polivalentes, somos autônomos, solidários e competentes, né? De colocar em prática aquele protagonismo que tanto falamos na escola, né? Bom, meninos, eu quero pedir desculpa também, porque esses vídeos, né, que a gente tá fazendo são muito amador, então eu vou estar postando um vídeo no YouTube sem nenhuma pretensão de canal de história futuro, mas é porque eu sei que tá carregando o celular de vocês, então é melhor mandar o link e pode ser que esse vídeo também fique um pouco longo, tá bom? Bom, eu vou retomar então a aula passada, né, que eu mandei para vocês fazerem um mapa conceitual e assistir o vídeo e fazer anotações no caderno. Lembrando que no caderno eu gostaria que vocês colocassem, né, a data, colocasse aula 1 de História, conteúdo Revolução Russa e fizesse as anotações pertinentes ao vídeo, tá? Isso vai ser vistado quando eu retornar às aulas, quando a gente retornar a esse processo de aulas presenciais. E o mapa conceitual, ele vai ser feito em uma folha separada, também com a data da aula, né? E vocês vão me entregar, tá? Então, quando voltar, vocês vão guardando aí numa pastinha, porque vocês vão entregar pra gente esses materiais. Para a aula de hoje, a gente vai continuar falando de Revolução Russa e eu vou estar encaminhando para vocês um arquivo em PDF com 3 questões relacionadas à Revolução Russa. Tá? Então, a gente continua nesse assunto, é para reforçar bem o conteúdo, ok? São questões dissertativas que vocês vão copiar e responder no caderno, lembrando sempre de colocar a data da nossa aula, né? Então, a data de hoje, certo? Bom, uma outra coisa que eu gostaria é de retomar alguns pontos, né? Algumas coisas que eu acho que alguns alunos ficaram em dúvidas. Meninos, primeiro, a importância da Revolução Russa. Quando a gente fala da Revolução Russa, a gente está falando da primeira revolução, né, inspirada nas ideias socialistas, que foi vitoriosa, né? Então, a primeira revolução que vai colocar em prática a teoria socialista, tá? Bom, é importante a gente entender e lembrar, se a gente voltar lá, né, no segundo ano, nas aulas de Sociologia da professora Giovana, nas aulas de História, que na teoria socialista de Karl Marx, ele falava que o socialismo seria um passo, né, uma evolução do capitalismo. Então, eu vou ler aqui, segundo Marx, esse socialismo ele previa que deveria desenvolver nos países centrais do capitalismo, né, onde Inglaterra, França, Alemanha, onde havia um bom desenvolvimento industrial, um desenvolvimento da burguesia e que essas classes, burguesia e proletariado, estavam bem definidas, né? Então, o Marx previa que para o socialismo dar certo era necessário um grande desenvolvimento econômico e tecnológico.
Então, a Revolução Socialista se apropriaria desse desenvolvimento econômico e tecnológico do capitalismo para, né, de fato, realizar essas reformas para depois, né, chegar a uma sociedade comunista onde não houvesse nenhuma interferência do Estado, tá bom? Então é importante lembrar esses preceitos. E aí quando eu falo isso, a gente tem que voltar lá nos antecedentes, né, que vocês tinham que colocar sobre os antecedentes da Revolução Russa. E o que a gente vai perceber? Será que a Rússia estava nessas condições, né? Então não. Vocês devem ter notado que a Rússia era um país bem precário. A Rússia ainda não tinha desenvolvido uma indústria forte. Haviam algumas indústrias, mas que eram financiadas pelo capital estrangeiro, né? Inclusive Inglaterra, França, que se apropriavam dessa mão de obra barata da Rússia. Mas era um país praticamente agrário e uma economia bem feudal. Né? A gente está falando de capitalismo industrial, e a Rússia, olha, vivia uma situação praticamente feudal. Né? Então, esses latifundiários, esses pequenos produtores, eles dominavam grandes propriedades agrícolas e exploravam o trabalho desses camponeses de forma bem feudal. Tá? Então, é dentro desse contexto que surge a Revolução Russa. Lembrando também, enquanto o mundo já vivia, né, regimes mais democráticos, republicanos, a Rússia ainda vivia uma monarquia absolutista, que são os czares, ok? Um outro aspecto importante é entender, né, que o Partido Social Democrata Russo, esse Partido Socialista Russo, criado no finalzinho do século XIX, ele estava dividido em duas vertentes. Então, a gente tem, ele não era um partido hegemônico, né, em ideias, a gente tem os mencheviques e os bolcheviques. Né? Entender a diferença entre eles é importante para a gente entender por que lá na Revolução de 1917 eu coloquei para vocês falarem das revoluções de 1917. Né? Então, quem fez lá o mapa conceitual, né, deve ter observado isso. Então, era necessário falar da Revolução de Fevereiro e da Revolução de Outubro. Tá? Então, os mencheviques, que eram uma minoria, eles defendiam que essa revolução deveria ser feita, mas que esse governo ele deveria ser entregue inicialmente para a burguesia que deveria comandar esse processo revolucionário. Enquanto os bolcheviques, que era a maior parte da população e representante das camadas mais populares, né, camponeses, proletariados, achava que não. Achava que a revolução tinha que ser feita e que o poder tinha que ser entregue aos sovietes, né? Esses representantes das camadas populares, os operários, tá? Então, essas ideologias, elas vão refletir lá nas revoluções. Em fevereiro, a gente tem uma revolução liderada pelos mencheviques. Em outubro, a gente tem uma outra revolução, que aí vai ser uma revolução em cima dos mencheviques, organizada pelos bolcheviques. É aí que o Lenin toma o poder, né, assume o poder da Revolução Russa, vai implantar algumas medidas econômicas, vai transformar a Rússia, né, na União Soviética, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vai implantar esse socialismo e depois da sua morte a gente tem o Stalin dando continuidade a esse socialismo, né, na Rússia, que a gente chama de stalinismo, porque tem características muito próprias, né, do Stalin, foge um pouco daqueles preceitos de Karl Marx, tá bom? Da política econômica implantada por Lenin, né, o Lenin reconhece essa necessidade do desenvolvimento econômico e tecnológico, então ele falava com a ANEP que era necessário dar um passo atrás, ou seja, né, um passo lá no capitalismo, para que depois se implantasse, né, o socialismo e o comunismo. Então, era necessário um passo atrás para se dar dois à frente, tá? Então, se tiver mais alguma dúvida, né, não era minha pretensão aqui explicar todo o conteúdo, mas evidenciar isso daí, ok? Bom, é importante entender que nesse processo todo, a Rússia estava participando da Primeira Guerra Mundial, né? Então, ela é um dos primeiros países a entrar em guerra, como a gente viu lá em sala, quando a gente estava falando desse conteúdo. É claro que a guerra ela vai até ser um dos fatores determinantes para a revolução acontecer, porque essa população russa ela vive uma situação muito precária e vai sofrer ainda mais com essa guerra, né?
a falta de abastecimento, muitos soldados que vão morrer no fronte, porque embora houvesse um contingente militar grande, né, as técnicas de combate russo, bem como todo o seu equipamento bélico, era muito defasado frente a toda a tecnologia que estava sendo usada por outros países beligerantes, tá bom? Então, com a Revolução, né, em 1917, das exigências dessa população é que a Rússia se retirasse da guerra, né? Isso não acontece quando os mencheviques assumem o poder, e aí até que vai fortalecer, isso é um dos pontos que vai fortalecer essa contra-revolução organizada pelos bolcheviques, né? Porque aí o Lenin, ele lá nas suas teses de abril, ele vai falar da importância da paz, terra e pão para essa revolução dar certo, né? E aí com a paz ele vai propor esse acordo, né, da Rússia sair da guerra, esse acordo com a Alemanha para um cessar-fogo, para que a Rússia saia da guerra, tá? Então é importante também, né? Esses lemas de Lenin são importantes vocês estarem estudando, porque é bem cobrado, ok? Como eu disse, a Rússia vai ser o primeiro país a implantar esse regime e colocar na prática, né, a teoria marxista, o socialismo, e após a Segunda Guerra Mundial, que a gente ainda vai estudar, a gente vai ver a expansão desse socialismo pelo mundo, tá? Bom, e aí, né, meninas? Então, além do conteúdo da Revolução Russa, eu queria trazer para vocês nessa aula de hoje um pouquinho desse contexto atual que nós estamos vivendo, tá? E relacionar isso com esse período histórico que nós estamos estudando. Então, coincidentemente, né, há 100 anos atrás, pouco mais de 100 anos, em 1918, enquanto o mundo passava pela Primeira Guerra Mundial, enquanto a Rússia passava por esse processo revolucionário, né, que começa em 1917, mas que continua aí, né, até 1920, 22, né, a Rússia fazendo essas adequações, a gente tem uma pandemia também que vai causar, né, na história da humanidade, que vai causar muitos danos, muitas mortes, que vai causar um clima muito muito parecido com o que nós estamos vivendo, com a diferença que eles não tinham essas mídias sociais, mas de medo mesmo, de pânico, né, porque sabia-se muito pouco sobre a doença e muito pouco como evitar a doença, tá? Então, eu estou falando da gripe espanhola, que acometeu o mundo em 1918. Bom, é importante a gente entender, né, que na história da humanidade a gente tem muitos micro-organismos, né, esses serzinhos aí invisíveis da biologia, que a gente não vê, mas que existem, que causaram muitos danos, né? Tem um livro que fala a história da humanidade contada pelas epidemias. Eu acho que é mais ou menos esse o título, não vou me recordar certo. É um título que traz muito termos biológicos, mas o objetivo do autor é mostrar, né, como ao longo da história da humanidade, dessas sociedades primitivas, esses micro-organismos influenciaram, né, populações e processos históricos. Então, a gente tem aí, né, nesse longo período histórico, esses micro-organismos provocando guerras, disseminando populações, provocando êxodos, que é essa mudança de povo do lugar, né? Então, a gente tem uma grande influência desses micro-organismos na história, tá? E para a gente entender melhor essa gripe espanhola relacionada com todos esses conteúdos que nós estudamos até agora, eu vou deixar o link de um vídeo super curto e muito esclarecedor, muito bom mesmo, sobre a gripe espanhola, tá? Então, nesse vídeo, ele vai linkar esses 3 conteúdos. Vai falar da gripe espanhola, né, nesse contexto da Primeira Guerra Mundial, que é quando ela surge e que ela vai ter um papel protagonista, inclusive, nesse processo de final da guerra, né, em 1918. Vai falar da Revolução Russa, de como isso vai afetar, de como a gripe espanhola afetou a Rússia, e vai falar também do Brasil, porque nessa Primeira República, né, a gente tem a
participação do Brasil na guerra, a gente tem a gripe espanhola chegando em todos os continentes do mundo e causando um grande estrago em todos os continentes, e no Brasil não vai ser diferente, tá bom?